Terça-feira o Botafogo jogou contra o Goiás, empatou. O clima pareceu ficar um pouquinho mais pesado, principalmente... a gente até tava conversando também sobre isso. Quando sai lá a escalação, sem o Tiquinho, todo mundo fica surpreso. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho dos bastidores de apuração de vocês, porque foi uma coisa muito rápida, né? Segunda empata, terça fica o dia todo naquele vai, não vai. Na quarta ou na terça de madrugada, ele é oficialmente desligado. Confere, eu não errei. Na terça-noite. Foi a terça-noite, é. Terça, quase meia-noite, né? Terça 11 e pouco, uma nota oficial. Eles tal. oficializaram. Assim, o Laje ele já vinha trazendo algumas insatisfações, já não era do jogo contra o Goiás. Já tinha aquele resquício assim de, pô, o cara tá mexendo aqui, tá mexendo ali, tá fazendo umas mudanças que estão resultando em oscilações do time em campo, né? Algumas decisões dele, por exemplo, o JP Galvão, titular na lateral direita no jogo contra o Flamengo, onde todo mundo sabe que o Bruno Henrique pela esquerda é absurdo. Então ele manteve ali o JP e o Segovinha, que são dois jogadores que defensivamente são mais frágeis. Então já foi uma coisa que começou assim a repercutir internamente. E aí vem a coletiva. Estou deixando meu cargo à disposição da diretoria. E aí, por mais que a diretoria tenha rechaçado qualquer tipo de crise, é óbvio que ela existiu, né? A torcida recebeu aquilo ali de uma forma muito negativa, todo mundo ficou naquela desespero. Caraca, o cara fez isso justamente num clássico, contra o Flamengo. Como é que ele fala um negócio desse? Não tinha necessidade disso, o time continua líder, isolado, não tinha por que fazer aquilo. E aí chega o fatídico jogo contra o Goiás, que ele barra o artilheiro do campeonato. No Tiquinho Day, onde a torcida fez todo aquele clima para poder receber o Tiquinho, para empolgar ele, para poder fazer gol depois de um período sem balançar as redes. E aí ele barra o Tiquinho Soares. Aí foi, assim, o estopim. O copo chegou na beirada e não se entornou, não. Ele transbordou de uma forma absurda. E aí, o que eu fiquei sabendo é que já na madrugada de terça-feira, as reuniões começaram, né? Conversa daqui, conversa dali. E ao longo da manhã, da tarde, os jogadores começam a ser reunião com o jogador, fala com o jogador aqui, fala com o funcionário cá, como é que tá. E aí, essa insatisfação cresceu, o clima realmente fica insustentável para ele. E aí, decidem pela demissão dele, que sai o comunicado à noite. E, rapidamente, Lúcio Flávio e Joel Carli, que foi um pedido dos próprios jogadores, né? O Carli, enfim, é um líder nato do elenco. O Lúcio Flávio, é importante destacar que ele tá com o Botafogo desde que a SAF começou. Então, ele acompanhou todo esse processo da implementação da SAF no Botafogo, treinou o time B, participou com o Cláudio Caçapa dessa transição entre o Luiz Castro e até a chegada do Bruno Lage. Então, foi um cara fundamental nesse período. O próprio Caçapa diz que não seria nada sem o Lúcio Flávio. Então, é um cara que, pro elenco, ele é muito bem querido. Então, a diretoria entende que, pelo menos, o Carli e o Lúcio Flávio não vão mexer na forma que estava dando certo do Botafogo jogar, que foi o que o Lage acabou fazendo. Assim, eu sou um pouco mais crítico em relação a algumas coisas. Por exemplo, no dia que ele pediu pra sair, tinha que sair. Porque ele pediu uma coisa que ele queria, cara. O Botafogo passou um pano danado em cima do Bruno Lage. Aquilo que o Botafogo tentou explicar, do que aconteceu depois, a diretoria tentar demovê-lo da ideia, ok, isso aí tudo aconteceu. Conversas com o Textor, tudo mais e tal. Agora, não vem o Botafogo dizer que o cara falou aquilo ali da boca pra fora e que aquilo ali foi armado pra tirar o foco da perda do clássico pro Flamengo. Esquece. O torcedor, quem tava no estádio, viu. Lógico que a galera ficou chateada, perder pro Flamengo, a invencibilidade, né? Eram 100% de aproveitamento. Naquele momento eram 11-11, né? 11 jogos, 11 vitórias dentro do Milton Santos, Então, assim... Caiu no tapetinho. Mas Caiu no mesmo tapetinho. assim, a Thalita tava lá no jogo, tem vários amigos que vão sempre, né? Ninguém vaiou. Não teve confusão, não teve porrada, não teve nada arremessado, xingamento. Pelo contrário, Não né? teve nada. A galera entendeu. Faz parte. Perdemos um jogo, ficaram insatisfeitas com o técnico, porque ele botou 2 jogadores frágeis para num setor onde o Flamengo é melhor e o Bruno Henrique estava iluminado, o cara não conseguiu, além de errar, consertar. Então, o Botafogo, quando ele foi... O Botafogo se sentiu surpreso, né? A diretoria se sentiu surpreso na coletiva. Quando ele pediu para sair, era para ter tirado. Ele queria sair. É Balela que falou errado, que tentou trazer a pressão pra ele, sabe? Desvirtuar a arbitragem. Quantas vezes o Botafogo reclamou de arbitragem? Não seria chororô naquele clássico falar. Até porque teve o erro. O gol contra do Marlon, ele só corta a bola porque o Bruno Henrique vai finalizar. E tá impedido. E ele tá impedido. Se ele não finaliza, se ele não fosse pra bola,
e deixasse o cara, o VAR ia anular o gol. Então, acho que é claro que ele participa. Então, vai lá e reclama da arbitragem, sim. Não seria chororô. O técnico queria sair, ele não gostou de críticas em jogos anteriores contra o Defensa, quando ele botou o Tietê de ponta direita, quando ele já tinha feito outras mudanças táticas de... Eu não me lembro qual foi o jogo que ele botou a marcação mais em cima, que ele tirou a qualidade dos pontas. Ele foi fazendo mudanças no dia a dia que o Botafogo esperava que ele demorasse a fazer ou que ele não fizesse. Mas era a intenção continuar. Não, o cara chegou há mais ou menos pouco tempo. É um técnico de fora, como você falou, Benfica, Wolverhampton, né? Premier League. Só que ali o cara queria sair, meu irmão, vai embora. Porque o Castro, quando foi muito criticado, ele também bateu de frente com a torcida. Só que ele nunca pediu pra sair. Esse quem sair vai embora, irmão. Então ali já começou a azedar. E do Tiquinho nem se fala, né? O cara criou todo um ambiente conturbado antes do jogo começar. O Gabriel Pires errou 3 passes, foi vaiado, coisa que eu nunca vi um jogador ser vaiado nesse campeonato com a torcida. O Vitor Sá errou na saída com o Ester. O time tava uma pressão danada porque o cara tirou o Tiquinho Soares. E ninguém entendeu por que a barração. Em campo, a gente perguntou para algumas pessoas ali. Vem cá, ele tá, fisicamente tá abaixo? Não. Tem algum problema médico? Ele tem que ficar no banco? Não. Então, e o Lage confirmou. E o próprio Tiquinho confirmou, né? Que tava 100% fisicamente, tava à disposição do treinador. O então, cara assim, tira o melhor do time, não foi cara. questão física. Ele criou um ambiente de... Deixou o empate na conta dele. Ele deu um all-in, né? Se a gente imaginar uma cena de pôquer, ele pegou todas as fichas dele, colocou fora. E perdeu. E perdeu. No final das contas, ele perdeu. Mas eu queria que vocês me contassem, vocês participam de entrevistas coletivas, porque eu vi o Bruno Lage, vi algumas coisas dele falando, vi a postura dele à beira do campo mesmo, e ele achou, eu pelo menos tinha com a sensação que ele achou que ia ser moleza. Assim, que ele achou que ia chegar no time que é líder. Quando ele tava lá em Portugal, pegou a tabela, viu que o Botafogo tava, sei lá, 300 pontos na frente, ele achou que ele ia chegar aqui, que o Campeonato Brasileiro ia ser moleza, que ia ser tranquilão mesmo. E realmente não é. A gente sabe como é que o Campeonato Brasileiro é difícil, como é que um time tá lá embaixo, pode ganhar do time que é líder, é um campeonato muito nivelado. A gente pode falar que por baixo em certos momentos, mas assim, todo mundo tem uma certa condição de igualdade. Um time destoa um pouco mais, um pouco menos, mas na média todos os jogos são difíceis. E ele veio, e a gente vê pelas coletivas, ele sempre falando, e ele é incomodado com essa coisa de crítica, com essa coisa de que o time não tava bem, que o time realmente, antes do Bruno Lage era pós-Bruno Lage é um time diferente. Mas isso é característica de português. Eu ia falar isso. Vocês acham que assim, porque a gente já viu o Abel deu uma melhorada nesse aspecto depois de um tempo de Brasil, mas no início era assim. Castro. O Luiz Castro era assim também. O do Bahia. O Renato Paiva, que brigou lá e foi embora. O Renato Paiva achando também que ia ser moleza. O Pepa também, né? Pepa é. O Pepa é. Eu Vocês não sei acharam... se o Pepa teve algum desentendimento. Ele não trocava o time, né? Ele achava que... Mas eles não gostam. É perfil dos portugueses mesmo. Se você perguntar pra quem trabalha assim, eles são fechados. Eles não gostam de muita interferência. E acho que eles se surpreenderam com o imediatismo de cobrança do Brasil. É a imagem que eu tenho. Eu não sei se ele pensou ser fácil. Mas eles, como um todo, porque as reações são parecidas, eles não imaginavam essa cobrança, assim, de imediatismo de resultado. Sim. Eles achavam que poderia ser... calma aí, vou botar meu trabalho, vai ser uma coisa que vai ser médio, longo prazo. Meu irmão, médio e longo prazo. Não avisaram existe errado aqui. os caras. Pô, mas no Aqui caso... não tem isso. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!